está aberta a temporada de teatro do terceiro BQ em Cena. O projeto, que tem apoio do Ministério da Cultura, promove uma série de apresentações teatrais para diversos públicos com ingressos a preços populares. Desta vez serão 22 espetáculos e 4 oficinas que vão acontecer entre 2017 e 2019, em 5 cidades de Santa Catarina. Os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Quem me acompanha neste programa é a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram, @VivaVozUnivale, e você também pode seguir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, nosso convidado de hoje é Sérgio Vale. Ele é diretor da Prisma Cultural, a empresa responsável pelo BQ em Cena. Obrigada pela presença, Sérgio. Eu é que agradeço o espaço aqui na rádio, na TV Univale, que é um prazer estar aqui. Bom, terceira edição já, né, do BQ em Cena. Conta pra gente como é que começou esse projeto. Bom, Liso, o projeto do BQ em Cena começou lá em 2012 ainda, com levantamento de necessidade junto à comunidade organizada, no caso, o Conselho Municipal de Cultura de Brusque, através da Câmara Temática de Artes Cênicas. Era uma demanda ter um espaço na cidade, um espaço maior, não só físico, mas também de, vamos dizer assim, de ações para esse setor. E, por outro lado, um dos equipamentos culturais da cidade, que é o Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque, demandava, através da sua diretoria, uma programação mais regular. A Prisma Cultural, como estava atenta e atendendo a esses nichos da sociedade, a gente imaginou um projeto que pudesse ter um alcance não só local, mas um alcance local, nacional, no que tocava à circulação, e modelamos um projeto para que o teatro, vamos dizer assim, do Brasil pudesse passar por Brusque. Sérgio, e ali você falou, a Prisma Cultural ela foi a idealizadora do BQ em Cena, né? Mas o que é a Prisma Cultural, né? Conta pra gente um pouquinho da tua empresa. Bom, a Prisma Cultural é uma produtora, certo? Uma empresa com fins lucrativos, mas ela foi concebida, ela foi criada com uma missão, ampliar o acesso à arte e à cultura na região de Brusque. E isso determina, vamos dizer assim, o fazer da empresa. Claro que a gente é uma empresa que tem que dar lucro para pagar as contas e tal, mas a gente está muito mais preocupado com o desenvolvimento do setor. Que setor? O setor artístico e cultural da região. Então, estamos muito preocupados desde lá de 2006, que a Prisma começou a atuar, no levantamento das necessidades de uma forma que pudesse ser documentada, ou seja, através do Conselho Municipal de Cultura, das câmaras temáticas, não só de Brusque, mas de Brusque, de Guabiruba, de Nova Trento, de Botuverá, a região de Brusque. O diálogo com as cidades vizinhas, como Blumenau e aqui em Itajaí, que já tem um movimento muito mais forte, por exemplo, na área de artes cênicas, né? A quantidade de grupos, a quantidade de espetáculos montados a cada ano, enfim, o próprio movimento dos teatros, assim como Blumenau, assim como Joinville, assim como Florianópolis. E nós víamos, e estamos atentos a isso desde então, que Brusque sempre um pouco mais apagado, vamos dizer assim, com um movimento muito incipiente e muito particular sobre os ombros de 2 ou 3 pessoas, para a gente exagerar um pouquinho. Então, entendemos que era o momento de criarmos uma produtora, e aí o nome é Valizem Produções, o nome fantasia é Prisma Cultural, justamente para ter esse novo prisma, para ter esse novo olhar, para ter essa nova visão de como fazer isso tudo funcionar de uma forma diferente, porque até então a forma que estava sendo utilizada, vamos dizer assim, ou as formas que estavam sendo utilizadas não estavam dando muito resultado. Então, aí se criou a Prisma Cultural. Bom, o BQ em Cena, terceira edição, você acabou de mencionar, você não fala só em Brusque, né? Você fala da região de Brusque, né? E os espetáculos também, eles não ficam só em Brusque. Vocês acabaram de apresentar um espetáculo, qual era o mesmo título? Meu Deus, agora não. Farinha com Açúcar, é a substância entre homens e meninos do Coletivo Negro de São Paulo. Bacana, e ele circulou, né? Não ficou só em Brusque. É isso mesmo a ideia? Sim, Elisa. Na realidade, tudo que a Prisma faz,
como produtora, ela começa por uma demanda e aí ela vai executando, avaliando e ampliando as ações. Ou seja, nós trabalhamos por projetos. Vamos lembrar isso. Às vezes as pessoas acham que é uma linha de produção, mas não é. Tudo é projeto. Então, tem objetivos a serem alcançados. No primeiro tinha um objetivo, na segunda edição tinha outro objetivo, e agora na terceira edição, que a gente está considerando essa terceira edição meio que um fecho desse período, de 2013 até 2019, está fechando um período do BQ em Cena. Então, nessa terceira edição, a gente ampliou, a gente não está só em Brusque. A gente tem, vamos dizer assim, 3 categorias de espetáculos. Espetáculos que vão a Brusque se apresentar só no Centro Empresarial, no Palco Italiano. Espetáculos que vão a Brusque se apresentar no Palco Italiano, do Centro Empresarial, e vão a Florianópolis, no TAC, pela parceria da Fundação Catarinense de Cultura. Isso é muito bom e eu quero assim reforçar. Ontem ainda tive com o presidente Rodolfo, e o professor Rodolfo, e reforçando essa necessidade da Fundação Catarinense de Cultura também chegar aqui no Vale, de ter essa internalização, né, de ir para o interior, de ter suas ações ali e a gente levar as nossas ações daqui para a capital. E um terceiro formato são os espetáculos para espaço alternativo, que vão se apresentar em escolas ou praças de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento. Com isso, nós almejamos alcançar os seguintes objetivos: ampliação da formação de plateia, né? Nós irmos em encontro à comunidade, a circulação de espetáculos a nível nacional, regional, estadual e local também, colaborar com os equipamentos culturais para suas manutenções, né? Então, a alocação dos teatros, a alocação dos espaços para poder realizar todas essas ações e, por fim, o incentivo à produção local, que é através das oficinas. Sérgio, e no início de outubro, então, foram divulgadas ali os grupos selecionados para compor essa terceira temporada, né, de teatro. No total, quantos grupos já se apresentaram durante esse ano? Vamos lá, então, vamos a um resumo. Nós abrimos o edital e tivemos 522 inscrições, 522 projetos, né, de espetáculos, num total de 20 estados alcançados no país. Ah, valia de qualquer lugar do país. Era todo o território nacional, por isso que é um edital nacional. Então, nós tivemos 20 estados que nos enviaram propostas. Legal. Aí veio os 3 selecionadores, o Nini Beltrame de Florianópolis, Kio Abreu de São Paulo e a Luciana Romagnoli de BH, Minas Gerais. Ficaram 4 dias em Brusque, selecionaram e os 22 espetáculos para essa temporada de 2017 a 2019. Dentro desses 22 espetáculos, a gente ficou com 7 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará. Foram os contemplados. Em 2017, a gente executou 2 espetáculos de 2 grupos, né? O que eu acabei de falar, que era o Coletivo Negro de São Paulo e o Trama, Grupo de Teatro de Brusque, que foram os 2 espetáculos com 5 apresentações. Uhum. O Farinha se apresentou em Brusque e Florianópolis, 3 apresentações no total, e o Ao Som dos Teares teve 2 apresentações em Brusque. Então, isso também serviu, né, como a gente começou o projeto já quase no último trimestre do ano, então serviu para a gente dar a largada do projeto. Fizemos 2 formatos, que é o Brusque, só Brusque e Florianópolis, para a equipe também já se equalizar nesse formato. Nós tivemos já uma medida de público, que a gente teve já um público, em um dos espetáculos a gente não teve um público tão expressivo por conta de feriado, de tudo que tinha, mas isso já eram questões que já estavam previstas e a gente estava testando também. Mas tivemos uma repercussão muito boa, por exemplo, do Farinha na mídia, na crítica. Foi muito positivo, até pelo momento que atravessamos, com tantas questões em voga de racismo e de preconceitos que estão aflorando novamente. E nós consideramos importante que o BQ em Cena também desse, vamos dizer assim, a sua contribuição para isso. E já o Som dos Teares, que é um espetáculo local de Brusque, tivemos casa lotada e o Ao Som dos Teares em particular, que o diretor teve aqui na rádio, tudo falando. Sim. O Giraldi. E foi importante que para nós, da Prisma Cultural,
como Ao Som dos Teares é um espetáculo que foi o resultado da oficina montagem da segunda edição do BQ em Cena, para nós, realmente, a oficina ela findou com a crítica, com as duas apresentações e a crítica do espetáculo, porque foi todo um processo. Na segunda edição, a gente selecionou a proposta, através do selecionador, a proposta de oficina, que era do Silvio da Luz. A gente abriu inscrições, tivemos os inscritos, fizemos 200 horas de oficina por quase 6 meses. Dali saiu o resultado bem bacana, que todo o grupo pegou junto e montou o espetáculo do começo ao fim. Eles encerraram a segunda edição do BQ em Cena. O espetáculo que encerrou foi Ao Som dos Teares. Eles continuaram trabalhando, se tornaram um grupo de teatro, Trama. Se inscreveram na terceira edição no edital, como todo mundo. Passaram, foram selecionados, se apresentaram novamente, casa cheia. Teve uma crítica, né? E aí a gente, da Prisma Cultural, considerou que esse processo chegou ao fim. Então, no ano de 2017, 2 espetáculos, que é só para dar o gostinho do que vai ser 18 e 19. Legal. A gente já vai falar sobre o que vai ser 18 e 19 depois do intervalo. Mas, então, em termos gerais, como é que você vê a imagem desse projeto em Brusque, na região? As pessoas já estão identificando, já estão percebendo e tendo vontade de ir ao teatro por conta dessas ações, Sérgio? Sim, a gente falar da cria é um pouco difícil, mas eu vou me reportar aos comentários e ao feedback que a gente está tendo de várias partes. O BQ em Cena está se consolidando como um formato diferenciado. A gente conseguiu inovar no formato. A gente não é um festival, a gente é uma temporada de teatro, mas a gente também é um edital nacional. Então, eu costumo dizer que a gente é um edital nacional que monta uma temporada para a plateia, para o público, né? E aí os grupos vão passando e a plateia sempre, entre aspas, é a mesma. Então, a gente tem recebido um apoio bastante grande, tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Nós também temos recebido um feedback bem positivo dos grupos de teatro, ou seja, do pessoal que faz teatro, né? E do nosso público também, porque a gente tem tido uma média de público bastante expressiva, e muitas vezes acima da média normal da cidade ou de onde está sendo apresentado, né, da região. Então, eu vejo assim como positivo, o projeto está alcançando seus objetivos e no restante é avaliar e melhorar cada vez mais. A gente vai fazer um intervalinho agora, mas daqui a pouco voltamos a falar sobre o BQ em Cena, teatro aqui na região de Brusque. Estamos de volta com o Viva Voz e no programa de hoje nós estamos falando do BQ em Cena, temporada aqui de Brusque, também da região de teatro. E o nosso convidado de hoje é Sérgio Vale, que é diretor da Prisma Cultural, empresa responsável pelo BQ em Cena. Bom, Sérgio, então 2017 deu início ali a algumas apresentações, mas já tem uma programação forte para 2018. O que você já pode adiantar para a gente em termos de programação? Bom, só para reforçar, então, a gente teve em 2017 2 espetáculos, 5 apresentações. Em 2018, nós teremos 14 espetáculos que vão somar 40 apresentações. E aí o primeiro semestre a gente já fechou, a gente está fazendo por semestre. Iniciamos o ano de 2018, nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro, com o Clube da Sombra, do Rio Grande do Sul, com o espetáculo Bolha Luminosa, o Maruja e a Tempestade. Esse espetáculo é um espetáculo bem bacana, que é um balão de PVC, né, inflado, e tem um espetáculo de aproximadamente 14 minutos sem narrativa, que é só sombras. Olha só que interessante. Mas o mais interessante desse espetáculo é que após essa apresentação, a bolha é preparada para que todos que estão na plateia que queiram possam entrar dentro dessa bolha e fazer a experiência de projetar também as imagens nela. Então, esse espetáculo, eu fiquei bem feliz que ele passou na seleção, porque é um momento que a gente pode interagir
comunidade, com essa plateia em formação, né? E a gente pode estar tirando de dentro do teatro, do palco italiano mais tradicional e levando para a praça. Verão, calor, à noite, então vai ser, vamos dizer assim, uma noite na praça com teatro e o que mais a gente conseguir colocar em termos de música. Em que período vai ser isso, Sérgio? Isso vai ser fevereiro, dia 20, 21, 22 e 23 de fevereiro, em Brusque, Guabiruba. Em Brusque vai ser dia 20, em Guabiruba dia 21, em Botuverá dia 22 e em Nova Trento dia 23. Os locais certinho vão estar tudo no site www.pismacultural.com.br. Já na metade de janeiro a gente tem tudo isso fechado e publicado no site. E vamos estar dando publicidade a isso. E depois deste primeiro... Depois nós temos em março, Chapeuzinho Vermelho, que é até um espetáculo, né, do projeto Gompa e Rococó Produções do Rio Grande do Sul também, que passou aqui no Cunha, né, no Festival de Itajaí, mas já estava selecionado para o nosso também. Enfim, é um espetáculo bem bacana, que conta a história do Chapeuzinho Vermelho, mas com uma pegada um pouco diferente, um pouco mais atualizada. Vale a pena conferir. E ainda em março nós vamos ter CIA de Teatro Artesanal, CIA de Teatro do Rio de Janeiro, porque nem todos os dias são dias de sol. Então é um teatro de bonecos, é um teatro bastante bacana também, infanto-juvenil, um menino e uma velha que se senta todos os dias no banco de uma praça e ali se desenrola toda a trama. É muito bonito, é um teatro que vale a pena acompanhar, porque a Artesanal ela tem um capricho enorme com figurino, com a manipulação, enfim. Eles estiveram já na primeira edição do BQ em Cena e estão retornando agora na terceira. Em abril nós temos Quarto 19, Amanda Lira de São Paulo. É um espetáculo que a gente ainda está trabalhando a questão se ele vai ser em Brusque mesmo ou se nós vamos levar para uma outra cidade da região. E aí, Lisa, que você estava falando da região, a gente tem previsto de início para a execução nessa terceira edição 5 cidades: Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento e Florianópolis. Mas nós estamos em diálogo tanto com Blumenau como com Itajaí também, para que a gente possa estar ainda dentro dessa terceira edição trazendo para essas cidades algum desses espetáculos. E o Quarto 19 é uma dessas possibilidades. Em maio nós temos Conto de Nanuque, que é da Cetra Companhia do Paraná. É um espetáculo bem bacana que tem um cenário bem legal que se passa no polo, né? Então é toda uma história com uma linguagem muito própria, falando dessa questão de solidão e tudo mais. Esse é para maio. Junho nós temos um príncipe chamado Exupéry, e aí fala um pouquinho da questão da passagem do Exupéry por Florianópolis, que descia com o avião do Correio e tal. É um hangar, né, que é montado, e esse espetáculo... E essa companhia daqui? Essa companhia é CIA Mútua, né, da CIA Mútua. Sim, então, legal. Esse é um espetáculo catarinense. Certo. E em junho, nós temos esse em julho. E em julho nós temos Delicadas Embalagens das CIA Senhas de Teatro do Paraná. Então, também é um espetáculo que a vivência, os atores narram a vivência, a intimidade e as perdas de uma família de pessoas muito jovens. Então, toda essa trama está em torno disso. Esse espetáculo é um espetáculo que vai estar se apresentando em Brusque. Então, nós temos Delicadas Embalagens em Brusque, em julho. Um príncipe chamado Exupéry também vai ser Brusque. Seriam 4 cidades, mas aí pela questão da montagem e desmontagem do hangar, a gente vai reduzir para 2. Certamente Brusque e a outra cidade nós estamos fechando ainda. Maio com Contos de Nanuque, Brusque e Florianópolis, então esse já é um espetáculo que vai a Florianópolis. O Quarto 19 de abril, a gente está fechando a cidade ainda, mas possivelmente entre Brusque, Blumenau ou Itajaí, porque nem todos os dias são de sol. Então, é um espetáculo que vai a Brusque e a Florianópolis. O Chapeuzinho Vermelho vai ser só em Brusque, no Teatro do Centro Empresarial. E a Bolha Luminosa, como eu já falei no início, vai para as 4 cidades da região: Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento.
Agora, Sérgio, uma coisa que é bem interessante, que você até comentou, a bolha luminosa ela vai ser apresentada na praça, você falou. Então, vocês também trabalham não só dentro do teatro, mas vocês também levam em outros espaços alternativos, né? Como é que vocês fazem para se organizar com isso? Assim, quais espetáculos vão para a rua? Bom, assim, desde o início, desde a primeira edição, a gente se colocou muito na posição, vamos dizer assim, de coordenação e produção do BQ em Cena. Mas a questão, por exemplo, do viés de cada edição, isso toda a equipe colabora, mas muito especialmente a coordenação conversa muito com os selecionadores. E o nosso selecionador, vamos dizer assim, da casa, que é o Nini Beltrame, a gente se aconselha muito para ver como é que a gente pode fazer com que o projeto atenda o maior número de demandas desse setor, seja da parte da plateia, seja da parte dos grupos das companhias de teatro, seja a questão de circulação, porque eu me lembro que na primeira edição tinha muito assim, os espetáculos que estavam vindo, que chegavam para nós nas inscrições, a maioria era um espetáculo que o cenário era uma mala. Então, aí tudo, é fácil, tudo né? cabia numa mala, mas isso era uma questão daquele momento. Sim. Porque os festivais e tal, estava Claro. tudo muito enxuto, e aí as companhias foram se adaptando a isso. E nós, desde o início, assim, a gente não botou restrições quanto o número de participantes do grupo. Por exemplo, ele pode ter pode ser um monólogo, como pode ter 20 pessoas. Né? Importante isso, porque limita muito, Café né? o primeiro espetáculo, Café com Açúcar, nós tínhamos, eram 18 pessoas. Era uma grande. banda completa. Mas... Então, o BQ em Cena também tem essa questão. Então, para tentar te responder, a gente não planeja muito. A gente espera as inscrições, divulga bastante, como foi agora, alcançamos 20 estados. Tivemos 522 inscrições, que foi mais do que as 2 primeiras edições juntas. E depois, quando os selecionadores chegam, eles selecionam e nos dão uma relação na mão, e a gente tem assim um time curtíssimo para botar isso tudo dentro do cronograma, que a gente deixa pré-montado, sei lá, umas 10, 15 opções de grade. E a gente, conforme vai chegando, a gente vai, num espaço curto de tempo, alocando isso tudo, mas sempre com as ideias, com as premissas estipuladas no começo do projeto, ou pelo menos da edição, que é o quê? Levar para o maior número de cidades, ou já dizendo, vão ser 5 cidades, com a possibilidade de ampliar, e assim por diante. Sérgio, a gente já está indo para o finalzinho, mas eu observo que essa diversidade, esse número grande de interessados em vir para cá e mostrar seus trabalhos, e também a seleção que tem grupos do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu imagino que isso seja muito interessante, não só para o público, mas também para os artistas, né? E aí eu te pergunto, como é que está a chamada classe teatral em Brusque, ali na região? É um grupo organizado? Como é que você avalia esse movimento? Bom, Lisa, eu penso que nos últimos 3 anos, o setor cênico de Brusque, Guabiruba, Nova Trento e até mesmo Botuverá tem ampliado suas ações, né? O Trama é o exemplo disso. Eu vejo que tem jovens que estão pedindo bastante para fazer oficina de teatro, para querer formar grupo de teatro. Então, eu visualizo que nós estamos num viés de alta nesse setor. É claro que é muito incipiente ainda, a gente deve ter 3 grupos trabalhando continuamente em Brusque, é muito diferente de Itajaí, que teve na faixa de 20, até mais, se eu não me enganar aqui. Mas só no coletivo, a última informação que eu tinha 18, então tem essa diferença. Esse é o campo esse é o tanto que Brusque, vamos dizer assim, tem que correr ainda para buscar. Mas é esperançoso. Eu acredito que não só o BQ em Cena, mas outros projetos que estão sendo desenvolvidos em Brusque e região estão colaborando para isso. Bom, Sérgio, só queria, então, para a gente encerrar, para te fazer o teu convite, né? Para quem quiser participar do BQ em Cena, então, no próximo ano. Bom, eu convido a todos a acessar a nossa página no Facebook, né, que é BQ em Cena, terceiro BQ em Cena, e o nosso site www.prismacultural.com.br. Tem o Instagram também, é só colocar lá, procurar que é facinho. Fiquem atentos à programação e participem
participem não só como plateia, mas os próprios grupos que interajam com a gente, que a gente está de portas abertas para fazer essa comunicação e ampliar cada vez mais o acesso ao teatro desenvolvido aqui na região. Sérgio, a gente acabou não falando qual a faixa de preço dos ingressos. Sim, nós temos os ingressos de espaço alternativo de rua são gratuitos e os que são de teatro, de palco italiano, R$20 e a meia R$10, sendo que a gente tem uma política de cortesias para baixa renda, conforme determina a lei. Muito bom. A gente agradece, então, a participação do Sérgio Vale, que é diretor da Prisma Cultural, essa empresa responsável pelo Bequém Cena. Vamos ficar de olho, então, Sérgio. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada a você também que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.